E eu entendo que há, nesse momento, uma certa má vontade com o Claudinei, e o Claudinei não é um cara que tem que ter boa vontade, diria eu, mas tem que ter boa vontade com a instituição. E aí, eu falei ontem, cadê o contexto disso tudo? Onde é que está o contexto de uma decisão em relação à exclusão dos clubes? Quer dizer, o Palmeiras fala, é um dos 5, vota, derruba o Corinthians, e ninguém fala nada, só fica metendo pau no dirigente do Corinthians. Ai, meu Deus, é muito grave, o Corinthians vai perder isso e aquilo. Sim, e aí? Vocês não vão buscar a base dessa decisão? Vocês não vão entender o que foi que aconteceu para chegar àquela decisão? Vocês não vão botar a boca no trombone? Vocês têm o microfone na mão? Simplesmente só estão usando o resultado da exclusão, pô. Resultado da exclusão. E ninguém vai tomar uma decisão, pelo menos fazer o mínimo. Um setorista do Corinthians não vai ter essa capacidade? E aí, hoje de manhã, para minha surpresa positiva, não passou nenhum jornalista. Mas, velho, parabéns ao Thiago Balzar. Parabéns mesmo. Um perfil que sempre foi o bastião da nossa base. Parabéns para ele, pô. É assim mesmo que tinha que fazer. É isso que nossos setoristas deveriam, no mínimo. Você tem um resultado, busca o histórico, o que está acontecendo por trás. Certo? Então, para que fique claro, amigos, fiz algumas pesquisas sobre o caso da exclusão e deixo aqui minha opinião pessoal sobre o assunto. E esse daqui é um perfil que sempre foi o bastião da nossa base, independente de gestões. Seja do Duílio, sempre foi o bastião. A fortificação da nossa base sempre foi esse perfil, mostrou tudo. Mostra os menininhos, mostra a evolução da garotada. Rapaz, esse é o perfil. Tem que ser um dos perfis que vocês têm que seguir, pô. Desde sempre, né? Bom, vamos lá. O Corinthians foi excluído do movimento de clubes formadores e é importante destacar que essa decisão teve como origem a atuação do Palmeiras. Falei isso ontem, o Claudinei estava falando sobre isso. Nenhum setorista do Corinthians botou isso na mesa. Isso é uma vergonha. Absolutamente constrangedor. É constrangedor a atuação do setorista do Corinthians neste ponto. Clube rival histórico dentro e fora de campo. O Palmeiras, que frequentemente utiliza sua força no cenário nacional e sua influência no movimento de clubes formadores, buscou colocar o Corinthians em uma posição desfavorável. Não é novidade que o Palmeiras, em outras ocasiões, já tenha se envolvido em situações de abordagem a atletas de clubes do MCF. Flora, por exemplo, e aí você pode buscar toda a imprensa corintiana, todos os setoristas corintianos, eles desconhecem o movimento. E eu falei naquela época, tem um movimento de clubes formadores, tem um grupo, é um G20, salvo engano era G20, não sei se eu conseguia, se é o número correto. Mas havia esse grupo, e com certeza teria que defender a instituição. O que se via dos jornalistas corintianos era simplesmente meter pau no Corinthians. Aí é fácil, caramba. Aí é fácil ser setorista, ser só crítico, ser só negativista. Defender a instituição independente da gestão. Isso que eu faço. Isso que eu busco. Certo? Então, quando tem um perfil que lida com a fortificação da nossa base, tem que ser assim, tem que ser jornalista. E ele nem é jornalista. Tá? Ele nem é jornalista. Ok? Então vamos lá. Buscou colocar o Corinthians em posição desfavorável. Não é novidade que o Palmeiras, em outras ocasiões, já tenha se envolvido em situações de abordagem a atletas de clubes do movimento de clubes formadores. Algo que ocorre no futebol e é parte da dinâmica do esporte. Contudo, o Palmeiras se aproveitou de sua força política para prejudicar diretamente o Corinthians. Não tem nada confirmado que o Corinthians já foi excluído das Copas em questão e ainda seja excluído outras prefeituras já estão entrando em contato com o clube no sentido de convidar o Corinthians para participar, inclusive oferecendo ótima estrutura. Sem falar que há muitos clubes oferecendo apoio ao Corinthians. Apesar disso, acredito que o Corinthians não deve se sujeitar a essas tentativas de desestabilização. O clube permanece firme, disputando competições importantes como o Campeonato Paulista, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. A exclusão de outras competições é, sem dúvida, uma perda para o Corinthians, mas também representa um prejuízo ainda maior para as próprias competições, que não contarão com a presença e a tradição do Corinthians. O Corinthians segue forte e, como sempre, a grandeza do clube se mantém acima de qualquer tentativa de desmerecimento ou rivalidade extracampo.
Isso daqui, bem ou mal, é um trecho forte que a imprensa corintiana simplesmente se negligenciou absurdamente. É impressionante como nossa imprensa, simplesmente, nossos setoristas, que deveriam defender a instituição, estão aí de briguinha, de picuinha de algumas coisas relevantes, mas outras não. E quando é relevante, ficam ali calados, omissos e ficam só na pauta do resultado. Foi excluído, mas por quê? Quem é que se movimentou para isso? Porque o Palmeiras sempre é poupado. Quando o Flora foi abordado, quando o jogador do Flamengo foi abordado, quando o Messinho foi abordado, porque o Palmeiras sempre é protegido pela própria imprensa, pela nossa imprensa. Porque a imprensa é omissa, permissiva a esse tipo de conduta. Quando é que a gente vai ser representado por setoristas corintianos de verdade, que buscam a verdade? Não quer dizer que nós não estejamos errados, mas traga um contexto inteiro. Porque o Claudinei, quando fez a entrevista, né, ele simplesmente abordou de forma clara alguns pontos que foi simplesmente deixado de lado. Deixado porque é o Claudinei, né? Claudinei não merece tanta credibilidade, mas necessariamente nós teríamos que ir buscar tudo que foi alegado ali. E isso não acontece. E é por isso que vocês não se veem representados por alguns setoristas. E é por isso que esses setoristas são criticados hoje. Porque é mais fácil criticar e não buscar o contexto. Isso tem que ser bem dito. E como foi dito dessa forma, o Palmeiras está por trás. E simplesmente não há resolução.